Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que está frio, irmãos, mas em nome de Jesus, dá uma paz do Senhor, mais sorte aí. Paz do Senhor, irmãos. Por favor, queiram abrir as suas Bíblias, livro do profeta Jonas. Vamos finalizar a mensagem da semana passada. Glória a Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Louvar a Deus, né, pela vida dos amados irmãos que estão aqui nessa noite. Os irmãos que não são de açúcar, né? Choveu, rapaz, tem um povo aí que é terrível. Não está aqui nessa igreja não, é de outro lugar, tá? Diz que é de lá do Azerbaijão, não é daqui não. Mas quando chove, é uma luta. Engraçado que chove, vai para o trabalho, chove, vai brincar, vai para a academia, para tudo que é lugar. Para a igreja, choveu, já sabe, né? Como é que funciona. Quantos acharam aí? Pode dizer amém? Vamos ler somente o primeiro versículo, porque já pedi a chamar os meninos aí da mídia para ficar atento, que a gente vai sempre folhear a Bíblia, tá? Só o primeiro está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E você diz amém. Irmãos, preste muita atenção para que você não perca absolutamente nada do que Deus Ele quer falar conosco nessa noite. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu acredito, só 2 pessoas eu vi pegando isso aqui. Eu acredito que você que saiu da sua casa, você que saiu desse tempo que está gostoso realmente para ficar na cama, descansando um pouquinho, assistindo uma Netflix, né, liberando uma dopamina barata, tá propício para isso. Mas você que está aqui nessa noite, fez esse sacrifício, eu acredito que Deus ele pode falar em todos os lugares. Mas não é por causa disso que ele fala. Você já percebeu? Ele pode se manifestar em todos os lugares, mas não é por causa disso que ele se manifesta. Tem ambientes que são preparados para a manifestação da glória de Deus, da palavra de Deus. E eu estou crendo que esse dia de hoje é um dia no qual Deus nos presenteou, meu amigo Guga, com a presença dele, com a palavra revelada para o nosso coração. Tem alguém que está precisando receber uma palavra da parte de Deus aqui? Eu sou o primeiro. Vamos refletir, versículo de número 1, o que acontece? A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, no original, a tradução do nome de Jonas, eu não sei se você sabe disso, mas a cultura judaica, principalmente naquela época, até os dias de hoje é assim, mas naquela época, ela era muito forte no sentido de dar nome à criança que nascia, tanto pelo sentido espiritual quanto etimológico também. Acontecia muito essas questões, então todo nome que era dado tinha um propósito específico. Não era um nome hoje, como está na moda. Nada contra os Enzos da vida, né? os tantos que tem aí, não, nada contra. Mas eu estou falando que naquela época era dada com um sentido especial. Tinha algo, um propósito por detrás. E a palavra Jonas no original significa Ionã. Ionã traduzido para a nossa linguagem é pomba. É um animal pomba. E aí já chama atenção. Por que chama atenção? Porque a gente ouve muito falar desde a época ali dos anos 90 para 2000, principalmente na América, nos Estados Unidos. Cresceu muito o conceito do animal águia. Nos treinamentos de desenvolvimento humano, o pessoal falava muito sobre isso. Você é águia.
Só que a palavra nessa noite não foi para uma águia. A palavra de Deus veio para uma pomba. Isso me chamou a atenção. É engraçado porque nesses treinamentos, e eu não estou sendo contra, eu estou só fazendo uma alusão. A gente é levado a repetir, a falar: você nasceu para ser águia, você é águia, você é diferente, você nasceu para voar, você nasceu para estar acima da tempestade. E a gente muitas vezes recebe aquilo, né? Fica feliz com aquilo, aquilo vem sobre o nosso coração. Mas quem disse que Deus só usa águia? Deus usa pomba também. Pomba é o símbolo do Espírito Santo. Como é que você prova isso, Yuri? Só a gente mergulhar na Bíblia Sagrada. Quando Jesus ele é batizado e ele levanta do batismo, há uma referência muito clara que o Espírito Santo ele desce como forma corpórea de pomba. Não é de águia, não é de corvo, não é de qualquer outro tipo de animal, é pomba. Algo interessante me chama a atenção também, que Noé, após os dias de dilúvio, quando a Bíblia começa a contar, ela diz assim: depois dos 40 dias, mas se a gente for olhar de maneira minuciosa, na verdade já está ali 371 dias depois do dilúvio, ele libera primeiro um corvo, para ir ver como é que estava, se tinha algum lugar que era habitável. O corvo ele vai, mas ele não volta, porque o corvo ele se relaciona com sujeira, com porqueira. Ele fica em qualquer lugar, um ambiente inóspito, um ambiente que não dá para você conviver. O corvo ele vai lá e ele consegue ficar. Mas a pomba não. Passados os dias, Noé envia uma pomba. E a pomba, pela primeira vez, ela retorna. Por quê? Porque pomba é fiel aos seus relacionamentos. A pomba, ela vai pela segunda vez, e quando ela volta com ramos de oliveira. Não é porque não tinha lugar para a pomba estar. Tinha lugar, tanto é que ela traz ramos de oliveira no bico. Mas a pomba é fiel aos seus relacionamentos. A pomba não anda sozinha. A pomba ela anda com mais outras pombas. Tem alguém que está começando a entender aonde vai chegar essa mensagem nessa noite. A águia, ela voa sozinha. Pomba não. Ela não consegue voar sozinha. Você já viu alguma pomba andar isolada? Fale a verdade. Você já viu alguma pomba? Geralmente onde tem pomba, você parou para raciocinar? Se não raciocinou, vai raciocinar agora. Já raciocinou que elas só andam juntas? Elas nunca andam separadas, de maneira individual, sempre juntas. Funciona assim. Mas a águia não. A águia ela anda sozinha. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles não enviavam águia, eles não enviavam corvos, eles enviavam pombas, porque pombas eram sinônimos de esperança. Elas iam e elas voltavam trazendo mensagem. Eu quero já liberar e aplicar algo de Deus para as nossas vidas aqui. Talvez lá no ramo empresarial, lá no ramo profissional, onde você está, lá de repente você vai ser águia. Mas eu quero dizer que no reino de Deus você é pomba, você é dependente. Você precisa se relacionar com as pessoas e você precisa ser dependente de Deus. Funciona assim. Engraçado é que nessa perspectiva a pomba ela vai nos trazer uma esperança em tudo aquilo que a gente pode fazer. Porque quando a gente olha para o irmão, para as pessoas do lado, algumas vezes a gente fica aflito. Mas algumas vezes as pessoas que estão do nosso lado são as pessoas que vão estender a mão nos nossos momentos mais difíceis. É por isso que pomba anda com pomba. Ela não anda sozinha. Seja simples como a pomba, porque a coisa mais importante que a pomba carrega é a mensagem e não ela. Porque a águia, algumas vezes a águia, ela se esquece desse detalhe. Ela acha que é intocável, é invulnerável. Ela não tem debilidade nenhuma e ela quer viver sozinha, sem dependência nenhuma. A pomba não, ela nunca se esquece.
que o mais importante que ela carrega é a mensagem. Aplicando para nós, é o que nós carregamos, o que Deus colocou no propósito das nossas vidas. Não somos nós, não somos os recursos que temos, não são as coisas que acontecem ao nosso redor, o carro que temos, a casa que temos, não, nada disso. É o que Deus estabeleceu nas nossas vidas e carregamos isso na essência. Pomba é sobre isso, funciona dessa maneira. A pomba, quando se sente ameaçada, projeta aqui para mim, Salmos 55, versículo 4, a partir do versículo 4. Projeta aqui para mim, por favor. A pomba, quando se sente ameaçada, ela procura quem o proteja. Preste atenção. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Versículo 5. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Versículo 6. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba. Por quê? Porque então eu voaria e estaria em descanso. Águia não tem descanso, irmão. Por quê? Porque anda sozinha, não tem dependência. Mas pomba pode cansar em algum momento. Mas sabe qual é a notícia boa? Se cansar, tem um Deus poderoso que você pode descansar nas asas do Altíssimo. A águia nunca está cansada. Por quê? Porque ela é invulnerável. Ela se acha muito forte, muito dependente. Mas a pomba não. Tem alguém aqui que está entendendo essa mensagem? A pomba está dizendo: Senhor, eu nada sou sem ti. Pai, se eu cair, eu sei que o Senhor me levanta. Se eu tiver fraco, o Senhor se fortalece através da minha fraqueza. Eu sou dependente de... Cadê os dependentes de Deus aqui nessa... Cadê aqueles que se identificam com... Meu Deus! Pomba! A águia é independente, ela não ouve ninguém. Meu amigo Nixon, ela é independente, não quer saber de nada, ela não ouve ninguém. É assim, eu vou apontar aqui, Job, ó, e pronto, acabou. A águia é assim. E quem está do lado? E quem está embaixo? E quem ficou para trás? Estou nem aí, Ciro. O importante é que eu estou seguindo. A águia funciona assim. É dessa maneira que vai. É processado disso aqui. Aí eu gosto do que Isaías escreve no capítulo 59, projeta para mim no versículo 11. Olha o que Isaías, ele vai escrever aqui. Que coisa interessante. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação está longe de nós. Gememos como pomba. A pomba geme, porque quando você sente dor, você depende. A águia não consegue gemer, por quê? Porque ela não tem vulnerabilidade. Imagine o tanto que deve ser difícil para determinadas pessoas nunca demonstrar a sua vulnerabilidade. Imagine o fardo que muitas pessoas carregam até os dias de hoje, porque elas não podem, de maneira hipótese nenhuma, abaixar a guarda para mostrar realmente quem são. Imagine o tanto de pessoas que vivem sobre essa ótica. Elas não conseguem confessar, pedir ajuda, procurar um profissional, porque elas vestiram a capa da águia. Algum momento contaram a ela que homem não chora, que mulher é forte demais, e ela acreditou nisso, e vai com esse peso, vivendo dia após dia, e vai chegar um determinado momento que não consegue sustentar, porque é insustentável isso. E aí vem as doenças físicas, e aí vem as quedas da vida, e aí vem os problemas emocionais gritando, e aí vem os conflitos nos relacionamentos que o cercam. Tudo isso por quê? Porque vestiu uma carapuça de águia. Deus está dizendo: eu não tenho compromisso com pessoas que têm um perfil como de águia, porque para essas pessoas, elas vivem bicando sozinha, com o direcionamento que quer, faz o que quer. Mas o meu relacionamento é com pessoas que se entendem como pombas, pessoas que são dependentes, pessoas que são reféns, pessoas que até são fragilizadas em alguns momentos, mas reconhecem a soberania de Deus, e no momento certo Deus age em direção a elas. Assim, funciona dessa maneira. Tem um testemunho interessante de um pastor, que ele diz o seguinte: que ele chegou na Inglaterra, e na Inglaterra tinham pombas
E ele estava analisando as pombas. Em determinado momento ele viu que uma pomba, ela tinha mutilações nas patinhas. E ela sempre não conseguia se manter em equilíbrio. E ficava o tempo inteiro para lá, para cá. E ela não conseguia firmar os seus passos. O que acontece? Ele disse que passou alguém. E quando passou alguém perto dela, e você sabe, ela se assusta. Elas se assustam. Quando passou alguém perto dela, ela voou. Mesmo com as patas mutiladas, ela voou. Aí ele pensou, e ele disse, ela não tem pernas, mas continua voando. Glória a Jesus. Você não entendeu? Eu vou melhorar para que você entenda. Você é como uma pomba algumas vezes. As pessoas não sabem como. As mutilações que você sofreu no seu relacionamento, nos problemas emocionais, nos problemas do seu casamento, nos problemas profissionais, nos problemas das guerras, muitas vezes com o pai, com mãe, com o filho, nos traumas que alguma coisa aconteceu, ficou parado lá, sabe, algum projeto que não fluiu, traumatizou, frustrou. O que é você? Uma pomba muitas vezes com mutilações, mas ninguém entende porque mesmo com mutilações você continua voando, batendo as asas. Oh, glória a Deus. Tem alguém que entendeu essa mensagem? É porque Deus sustenta uma pomba nas mãos dele. Pode ter mutilações, pode ter fragilidades, pode ter vulnerabilidades, mas nas mãos de Deus ele sustenta você. Cadê você que é sustentado pelas mãos de Deus? Cadê você que não é perfeito, mas acredita em Deus? Nele funciona assim. Aí o que acontece? Vamos pular, senão não vai dar tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Não dá pra gente aprofundar isso, mas se você quiser, mais tarde ou amanhã, ler um pouco, você vai ver que Amitai também é um profeta. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25 em diante, vai contar essa história. Ou seja, Amitai é um profeta, Jonas é filho de um profeta. Dentro da casa existia profetas. E Amitai no original é verdade. Então Deus está falando com Jonas, Deus está falando com alguém onde na casa dele é uma casa de profetas que vivem a verdade. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus ele não fala em qualquer ambiente, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Quer ver um ambiente que Deus não fala? Um ambiente onde tem mentiras. E eu não sei por que algumas pessoas ainda se questionam, dizendo: mas por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me usa? Por que Deus não se revela para mim? Se você está insistindo ainda em relacionamentos tóxicos que não te levam a lugar nenhum, se você ainda está continuando andando com pessoas que ferem os princípios no qual você acredita e você quer viver, como é que Deus ele vai se manifestar em um ambiente como esse? Não vai. Chegou um tempo onde a gente não dá mais para viver em ambientes tóxicos, não dá mais para viver em ambientes com mentiras. Não dá mais, porque está escrito: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, a pomba, que é filho da verdade. Deus ele vai falar com quem é dependente e quem vive na verdade. Por isso que está escrito a Bíblia Sagrada: Ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, outra possibilidade que você queira seguir, meu irmão. Ele é a verdade das nossas vidas. É assim. A palavra vem, e aí vem o desenvolvimento. Na semana passada a gente falou o porquê que o profeta Naum ele profetizou contra Nínive. E eu não vou aprofundar. Quem não veio na semana passada, tá a mensagem gravada no YouTube. Você pode mais tarde, durante a semana, escutar. Mas eu vou apenas pincelar para a gente lembrar. O que acontece? Jonas não está fazendo aqui apenas capricho com essa não obediência à palavra. É porque o contexto realmente era um contexto difícil. O problema de Jonas aqui é geopolítico. A cidade de Nínive, que era a capital do Império Neo-Assírio, era uma cidade que machucava, mutilava, decapitava os seus inimigos. Eles tinham
Os estudiosos dizem que eles tinham prazer em fazer isso. E quanto mais eles cresciam, avançavam, mais os adversários, os inimigos ficavam temerosos por causa do estilo que eles acabavam executando. Inclusive Israel e Judá fazia parte nesse momento também desse cativo, desse povo cativo que estava sobre esse regime. Quando a palavra de Deus vem a Jonas, Jonas não quer ir profetizar contra Nínive, porque o que Jonas queria era que Deus estendesse a justiça dele sobre Nínive. Jonas sabia que Deus era um Deus bondoso, misericordioso. E o que é que ele queria? Ele não queria que Deus ofertasse essa bondade. Ele queria que Deus ofertasse a sua justiça, a sua mão forte, a sua mão dura sobre Nínive. Porque aqui pra gente, Nínive merecia, ô cidadezinha complicada que era. Ela merecia tudo isso. Então, esse é o contexto. Por que Jonas não quer ir? Esse é o contexto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E qual foi? Levanta-te, vai até a Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu. É essa a mensagem aqui. Aí, no versículo 3, o que acontece? Está escrito: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Aí eu pergunto aqui aos amados irmãos: dá para se esconder da presença de Deus? Sim ou não aqui? Dá para se esconder da presença de Deus? Não. Mas por que o homem ele continua achando e acreditando que ele tem um poder de se esconder da presença de Deus? Parece que a síndrome de Adão está impregnada em nós, já viu? Adão está lá, ele peca, ele erra, daqui a pouco ele está querendo se esconder com folha, como se Deus ele não fosse enxergar além da folha. Ele está lá escondido, e tanto é que Deus diz: Adão, Adão, onde estás? Adão está escondido. É igual aquela criança. Você já viu quando o seu filho começa a brincar? Quem tem filho pequeno, ou já viveu, né? Filho está maior, mas já viveu. E o filho começa a se esconder. Ele vai se escondendo. E aí você está vendo onde está. Esconde, esconde. Lá em casa, quando começa, bora brincar de esconde, esconde. Aí você está vendo de longe lá. Estou vendo ali a perninha, tal. E você finge que não está vendo, né? Está aqui, fingindo que não está vendo. É Deus com a gente. A gente, Vinícius, até acredita que podemos fugir da presença de Deus, mas não temos a capacidade para fugir de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. O ser humano ele acredita nisso. O grande problema muitas vezes não é que Deus ele não te viu. O grande problema é que você não está posicionado esperando a manifestação de Deus. Aí tem gente que fala: meu Deus, o Senhor não está me vendo. Meu Deus, o Senhor vê todo mundo. Vê quem está do meu lado direito, vê aquele vizinho atribulado. O Senhor vê aquele cara, rapaz, que faz trambique, que trai a mulher. O cara está crescendo, mas parece que o Senhor não me vê. Ei, não se trata disso. Não se trata dessa situação. Muitas vezes a questão é onde você está posicionado para que Deus ele fale contigo, para que ele se manifeste, para que ele se revele para você. Se trata disso. Não é que ele não te enche. Projete aqui para você entender o que eu estou falando. Salmo 139, versículo 7. Vamos ler alguns versículos aqui. A partir do 7. Estou doido para encontrar alguém que vai começar a ler comigo nas pregações, né? Para poupar a voz. Eu olho para algumas pessoas, estão todo mundo olhando para um lado e para o outro assim, ó, tirando. Não me chame não. Calma, calma. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disse: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Versículo 13. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe.
para onde é que nós iremos de um Deus todo-poderoso? Se eu olho para o céu, lá Ele está, mas se eu olho para o lado na terra, Ele está também. Se eu olho a minha aflição, Deus está lá, mas se eu olho a bonança, o tempo de paz, Deus está lá também. Eu olho os melhores momentos da minha vida, eu contemplo Jesus, mas quando eu olho os piores momentos, eu vejo a misericórdia de Deus estendida sobre a minha vida. Só quem já sentiu a presença de Deus, em algum momento o cuidado dele, dá um brado de glória para Jesus. Algo interessante aqui. Parece que quando a gente fala aqui sobre esse texto, aqui está a grande problemática. E você precisa ouvir e entender isso aqui, meu amigo Marcos. Olha só. Porque Deus, Ele dá uma ordem expressa para Jonas. Vai para, repita, Nínive. Só que Jonas, o que é que Jonas faz? Vai para Tarsis. A ordem era para onde? Mas ele vai para onde? Preste atenção. Existem dois grandes teólogos conhecidos no nosso meio. No meio acadêmico eles são bastante debatidos. E através desses dois teólogos vieram duas grandes correntes teológicas. A saber, Jacob Armínio é aquele que prega sobre o livre-arbítrio, a corrente teológica livre-arbítrio. O que é? É você ter o direito de escolher. Se eu vou agora para a esquerda, eu tenho um direito. Se eu vou aceitar Jesus hoje, eu tenho um direito de aceitar. Mas se eu não tiver a vontade, o interesse, hoje eu também não aceito. Ou seja, é pregado através dessa corrente teológica que nós temos o livre-arbítrio. Só que João Calvino, ele traz o conceito, a corrente teológica batizada da graça irresistível. E você não tem escapatória, você não tem possibilidade. E esses dois conceitos aqui diz o seguinte: chegando nesse texto, aqui o negócio empena. Porque no primeiro momento parece que o livre-arbítrio está imperando. Jonas disse: eu não vou. O senhor quer que eu vou para Nínive, mas eu não quero ir, eu vou para Tarsis. Só que chega lá na frente, o que acontece? Tem um desenho. As coisas começam a apertar. Você sabe a história. Há um negócio no barco lá, a tempestade chega, o vento bate. E qual é a história? A história é que jogam Jonas no mar. Eles tentaram de tudo, mas viram que a única possibilidade, meu amigo Renato, era jogar Jonas no mar e o grande peixe engole Jonas. Tudo isso a pedido de Deus. Tudo isso, a armadilha quem projetou foi Deus. Todo esse projeto, quem fez foi Deus. Aí eu pergunto, e aí, Jonas teve ou não livre-arbítrio? Aí ninguém quer se comprometer. Ninguém quer imperar. Mas vamos desenhar isso aqui? Vamos desenhar isso aqui? Libera aqui para mim esse microfone. Vem cá, meu amigo Nixon. Você vai entender agora. Pode ser sincero. Não precisa... Sinceridade. Theo chegou lá, seu filho. Theo tem quantos anos? 7 anos. Theo tem 7 anos, presta atenção. E aí Theo, você acordou Theo de manhã para ele ir para o colégio. Meu pai, eu sem condições hoje, eu estou cansado, meu pai, tal, me libera hoje. O que é que você diz para ele? Vamos assim mesmo, né? Porque isso aqui, graça irresistível, não tem opção. Ou vai ou vai. Não tem negócio de conversa. Aí vamos lá. Aconteceu, o Theo foi para a escola, voltou na hora do almoço. Chegou na hora do almoço, a Eliane botou a comida, tal, vocês sentam para comer. E naquele processo ali, de você sentar para comer, ele disse: pai, eu não quero salada. Botou a salada ali. E aí o que é que você disse para ele? Vai comer mesmo. Você já viu que o negócio lá estreita, né? É o conceito da graça irresistível mesmo. É Calvino imperado mesmo. Mas vamos
falar aqui de uma maneira mais flexível, vamos imaginar que a maioria, o que é a maioria? Você tolera um pouquinho na hora do almoço. Numa salada, por exemplo, né? O filho tem um gosto diferente, né, Moab? Para outra coisa, você tolera um pouco mais. Geralmente funciona assim, né? Você dá ou então com um pouquinho menos, tal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que funciona, olha só, dentro da casa, a mesma casa, o mesmo pai, mas tem momentos que tem flexibilidade e tem momentos que não tem flexibilidade. É assim. Com Deus funciona da mesma forma. Vai ter momentos que Deus ele vai te dar a possibilidade de você escolher, mas tem momentos que você não vai ter a possibilidade de escolher. Vai ser dessa forma que eu desenhei. Para Jonas chegou dessa forma. Ele tinha um desenho, mas Jonas, você é profeta, você tem uma missão, você tem algo poderoso da parte de Deus, mas você precisa entregar. Isso Deus não vai negociar. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso da parte de Deus. Tem coisas que Deus ele vai te permitir fazer, mas tem coisas que Deus não vai negociar com você. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para o povo, Ele sabe o que é melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então você pode murmurar, pode debater, pode reclamar com o pai como o filho faz. Pai, eu não quero, pai, deixa eu fugir, pai, eu não quero salada hoje. Mas Deus está dizendo, no momento que eu te chamo, eu garanto aonde você vai chegar. No momento que eu te estreio, você pode até não gostar, você pode murmurar, olhar para um lado e para o outro, mas vai ter que obedecer, porque o meu projeto é maior, melhor, o meu projeto é mais longínquo, o meu projeto vai trazer sustentabilidade para a sua vida. Cadê você que acredita nisso? Cadê você? Você está aqui nessa noite, irmão? Eu só vi 5 pessoas recebendo isso. Deus, Ele tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Pegou? Funciona assim. É dessa maneira. Obrigado, viu, Dilson? Deus te abençoe. Ele foge para Tarsis. Qual é a ordem? Nínive. Ele vai fugir para onde? Tarsis. Algo me chamou a atenção aqui nesse versículo 3. O que foi? Ele fugiu para Tarsis e está escrito, projeto 3, aqui é Tício. Eu gosto de mostrar, tá? Para a gente ir, tá tudo clarinho, para a gente ver. O pastor não inventou nada. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Versículo 4. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Olha a última parte do versículo 4. Para longe da presença do Senhor. Opa! Mas Deus não está em todos os lugares? Mas Deus não é onisciente, onipresente? Ele não está em todos os lugares? Mas como é que Jonas está indo para longe da presença do Senhor? Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas tem um detalhe aqui muito claro que a gente precisa entender. Ele está fisicamente em todos os lugares, mas Ele não fala em todos os lugares. Ele está de uma maneira muito próxima, podendo executar o seu poder em todos os lugares, mas Ele não executa o seu poder em todos os lugares. A gente precisa entender aqui que Deus, Ele vai se mover e agir no lugar onde tem obediência, na rota do propósito. Glória a Jesus. Ele pode estar, Ele deve estar em todos os lugares, mas Ele só se move e se age onde tem obediência, onde as pessoas estão na rota do propósito. Ah, mas eu estou fazendo, está na rota do propósito? Não adianta. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Você está obedecendo? Não, mas eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo social, eu estou indo aqui, eu estou indo acolá. Ei, você está obedecendo a palavra de Deus. A linguagem de amor de Deus é obediência. Ponto. Tem conversa com Deus. A linguagem dele é essa. Aí, rapaz, esse Jonas, ô camarada atrapalhador de vida, viu? Por quê? Porque ele desobedece. Olha que coisa, Watson. Ele desobedece. Você já viu aquele ditado que por causa de um, outros pagam? Eu nunca gostei muito disso aqui, porque tinha na sala de aula, né? Tinha aquele cara que perturbava mais.
E aí, porque perturbar a pessoa, porque por causa de um todos pagam. E aí era sempre aquele exemplo: e se um motorista passar mal, cai na ribanceira e morre todo mundo? Era aqueles argumentos, né, que a professora trazia, o professor trazia. Eu nunca gostei muito desse conceito, porque parece um pouco injusto. Parece um pouco injusto. Mas olha para Jonas. É ele que está desobedecendo. Ele vai entrar no navio, fugindo para um outro lugar. E ele vai começar a colocar a vida dos tripulantes, das pessoas que estão dentro do navio, que não tem nada a ver com Jonas, vai começar a botar a vida do pessoal em risco. Luciene, ele não tem nada a ver. As pessoas que estão no barco não tem nada a ver. Mas Jonas, porque é atrapalhador de vida, não quer nem saber. E mais, está lá embaixo no porão, Júnior, e está dormindo. Porque tem pessoas que é assim, está desobedecendo, está num caminho errado, e ainda assim consegue dormir, deitar no travesseiro e dormir. Eu nunca vi um negócio desse. Porque se, graças a Deus que não acontece comigo, mas se acontecesse uma dívida, acontecesse alguém que eu estou precisando, eu ia ter dificuldade para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas Jonas não, tá dormindo tranquilamente. Tem algumas traduções que chamam assim, quando o pessoal vai chamar ele, chama assim, Job, ó, o dorminhoco, em algumas traduções da Bíblia, porque ele estava em um sono profundo. É um camarada atrapalhador. Por quê? Porque a ordem foi Nínive, mas ele estava indo para Tarsis. A ordem foi para ele ir para lá, para Tarsis? Sim ou não? Não. Mas ele está indo para lá. Pega isso aqui. Jonas indo para Nínive é profeta. Jonas indo para Tarsis é um atrapalhador de vida, é um causador de tempestade. Eu vou falar mais uma vez para você pegar isso aqui, porque eu não ouvi ninguém aqui. Eu vou falar mais uma vez isso aqui. Isso é revelado. Isso você não acha na inteligência artificial. Pega isso aqui. Jonas indo para Nínive é um profeta de Deus. Jonas indo para Tarsis é um Jonas indo para Tarsis é alguém que vai causar tempestade, é um causador de tempestade, é alguém que atribula. Ei, em nome de Jesus, não coloca dentro da sua embarcação não Jonas, porque as embarcações que tem Jonas costumam naufragar, costumam afundar. O vento vem, coloca Jonas para fora da sua embarcação, para que você consiga caminhar com tranquilidade, caminhar em paz, porque tem algumas tempestades que é Deus que manda para te forjar, mas tem outras tempestades que é o Jonas dentro do seu barco que você não quer tirar. Mas nessa noite eu vim como um profeta de Deus para te dizer: nessa noite está faltando autoridade, estava faltando coragem, estava faltando. Nessa noite o medo vai ser jogado para o lado, para o outro, e aqueles que precisam de coragem vão receber nessa noite. Os Jonas vão sair do barco, os problemas vão sair, para que essa tempestade se acalme. Glória a Jesus. Vai acalmar, irmão. Vai acalmar. Em nome de Jesus vai acalmar. Cuidado com esses pseudos profetas que se dizem por aí. Vocês estão colocando esses pseudos profetas muitas vezes dentro da embarcação de vocês. Cuidado. Aí não está entendendo porque está enchendo de água, o vento está batendo, a tempestade. Meu Deus, estou fazendo tudo certinho. É porque o Jonas não foi jogado para fora. Se tivesse sido jogado, não estaria dessa maneira. Ei, preste atenção. Tem sociedade que é muito boa, mas não é para você. Preste atenção nisso aqui. Tem aliança que é muito interessante, mas não é para você. Tem relacionamentos que parece uma coisa de outro mundo, é a alma gêmea, tal, mas não é para você. Essa ideia, não, mas está todo mundo no mesmo barco. Quem disse? Cada um tem um destino diferente. Está dentro da casa de Jonas, um é profeta da verdade, mas o outro tem verdade lá, mas o chamado dele é para ser pomba no meio de Nínive. Glória a Jesus. Não. Destinos são diferentes, não existe destinos iguais, propósitos, melhor dizendo, iguais. O destino é o mesmo, é o céu, vamos chegar lá. Mas aqui na terra temos propósitos diferentes. Então cuidado, nem todo tipo de aliança é para você. Nem todo. Não mistura isso não. Não adianta fazer campanha,
do monte, do sal, tal, e continuar com Jonas na embarcação. Não vai adiantar nada. Eu não estou nem falando contra a campanha. Está gravando aqui. Nem estou nem entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que não adianta nada subir no monte todo dia, de noite, de madrugada, de manhã cedo. E o Jonas está dentro do barco. Não vai adiantar nada. Vai continuar da mesma forma. Jonas está no porão. Aí vem um vento de Deus, porque foi Deus que enviou o vento. Mas fica tranquilo, porque o vento que Deus enviou foi para colocar Jonas no lugar original. Glória a Jesus. Poucas pessoas entenderam. Tem ventos que vêm na nossa vida e a gente não quer passar pelos ventos. Fala na verdade aqui pra gente, quem é que gosta de passar pelo vendaval? Quem é em sã consciência que... E se perguntar pra gente, com o nosso estado de consciência hoje, a gente vai achar, não, eu estou no caminho certo. Tá tudo dando errado, mas você acha que está fazendo as coisas certas. Continua do mesmo jeito, com as mesmas teimosias. Aí Deus está dizendo, eu vou mandar um vento, porque o vento vai sacudir tudo. Aquilo que você não está querendo jogar fora, vai ter que jogar como Jonas no mar. Aquilo que você está aprendendo de todas as formas, vai ter que jogar também. Não vai ficar, mas fica tranquilo. Quando esse vento passar, quando essa tempestade passar, você vai estar no sentido do lugar original, na rota do propósito. Esse vento de Deus é para provocar uma mudança e te colocar na rota do propósito. Ei, não se desespere, assim diz o Senhor. O vento que vem sobre a sua vida é para te melhorar, é para te aperfeiçoar, é para te direcionar para a rota certa. Glória a Jesus. Dessa maneira. Versículo 5. Aí o que acontece? Está o povo lá? Eu vou correr, tá? Está o povo lá, o povo começa da embarcação a jogar as coisas para fora do barco. Eles o vento está forte, o que é que eu vou fazer? Começar a tirar o peso. Aí começam a tirar o peso do barco, joga. Começa a tirar o peso do barco. Sabe o que é isso? É a gente muitas vezes com a nossa embarcação, e a gente não quer largar aquele amor, que eu vou falar já sobre. Aquele amor como Jonas, a gente quer ser bonzinho demais. Eu sempre digo, generosidade ela acaba no momento em que você começa a se prejudicar. Tem aquelas pessoas que é um gatinho demais. É uma gatinha demais, é bonzinho. Cuidado com esse negócio de ser muito bonzinho. Reino, evangelho é pessoas, é horizontal. Eu tenho que ajudar, eu sempre serei a favor disso. A gente precisa ajudar, onde estiver, o que a gente puder fazer, mas desde que não se prejudique. Aí tá todo mundo lá querendo ser bonzinho, jogou as coisas outras fora do barco, e continua o vento, a mesma coisa, sem mudar nada. Não mudava absolutamente nada na condição do barco. A mesma condição, continuava o barco. O que é? É muitas vezes a gente querendo lançar algumas coisas fora, como eu já falei. Não, eu estou ofertando. Não, eu não estou soltando isso aqui, mas eu estou dizimando. Não, eu não estou fazendo isso aqui, mas eu estou indo na ação social lá. Mas Deus está falando, não é isso, é o seu Jonas. E o que é o seu Jonas? É um perdão que você não liberou. O que é o seu Jonas? É um vício que você não confessa. O que é o seu Jonas? É um relacionamento que você não extermina, continua alimentando. O que é o seu Jonas? É um ambiente onde Deus falou, não é para ficar mais aí, e você continua temando, estando no ambiente. O que é o seu Jonas? É um amor muitas vezes ao dinheiro, ao status, à fama. É muitas vezes a questão de não mostrar a vulnerabilidade. O orgulho presente muitas vezes que atrapalha. O que é o seu Jonas? Porque o seu Jonas está atrapalhando a sua embarcação. Mas eu louvo a Deus essa noite, que Ele nos dá uma oportunidade de a gente se livrar daquilo que está atrasando o nosso destino. Oh meu Deus do céu, tem gente que está fora da rota por causa de um Jonas. Mas dessa noite eu vim como um profeta da verdade. Eu vim como um profeta provocar uma tempestade na sua mente, para trazer consciência, para que você mude o destino, mude a rota, para que você se aprume e viva o propósito
propósito de Deus. Eu libero nessa noite, aonde tinha rotas desconcertantes. Cadê você que acredita? As mãos no céu, as duas mãos levante para o céu. Aonde tinha rotas distintas, aonde tinha caminhos tortuosos, aonde tinha caminho que não era o propósito divino, nessa noite Deus endireita, nessa noite Deus desperta, nessa noite Deus te traz para a rota original. Se você recebe, dá um brado de glória para Jesus, vai, fala alguma coisa para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Os homens lançam tudo, e eles, não contentes, porque eles começam um diálogo, e Jonas já tinha falado para eles que o problema era ele. Olha que teimosia. Rapaz, o ser humano, ele é teimoso, gente. Irmãos, o ser humano é teimoso demais. Agora vai ter aquele momento de futucar. Quantas vezes você já falou para o seu marido: rapaz, não vá não, aquilo ali vai ser ruim para você. E ele foi, quebrou a cara, depois ficou aquela cara olhando assim para você. E você, eu falei. Tá futucando aí, né? Eu sei que você tá futucando os maridos aí, os relacionamentos. E vice-versa também. Mas o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é teimoso. Aí eles já ficaram sabendo que o problema era Jonas. Jonas já tinha, porque assim, se fosse eu, o que é que eu fazia? Sou o problema. O que é que eu fazia? Se eu sou o problema, deixa eu pular aqui, irmão. Aí Jonas, não, ele dificulta a vida. Por isso que eu falei que ele, em uma fase, é atrapalhador de vida. Porque ele já sabia que ele era o problema. Aí ele, me joguem no mar. Brincadeira, rapaz. Me joguem no mar. Se joga, abençoado, para não falar outra coisa. Se joga em você. Não me joguem. Aí, tá lá, eles já sabiam que o problema era Jonas. O que eles tentaram fazer? Primeiro se livrar da carga. Depois, sabe o que eles tentaram? Remar para voltar para o cais, para se assegurarem e não precisar jogar Jonas no mar. Irmão, não adianta remar contra Deus. Pensa em um trabalho besta. É igual alguém que está se afogando. Quem não tem manejo de nadar, principalmente no mar, não se nada contra nunca. Se a onda está contra você, deixa a onda te levar. Em determinado momento ela vai parar de te jogar, você vai ter facilidade para voltar para a terra. Mas quem não tem, ficar nadando contra e morre afogado. É com Deus assim. Não dá para remar contra Deus. Lembra que domingo, quem estava aqui, eu falei, Deus, Ele não comete erro, irmão. Deus não tem a possibilidade de Ele perder uma guerra, uma batalha, não. Não tem essa possibilidade. Os homens tentaram achar isso. Aí versículo 13. Porém os homens tentaram levar o barco para a terra, para não jogar Jonas, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Agora pega isso aqui, porque isso aqui pode ser algo profético que hoje vai mudar a vida de muita gente. Eu creio nisso aqui. Pega isso aqui. Quando eles perceberam que não tinham o que fazer, o que pegaram? Pegaram Jonas. Eu imagino, o texto não diz assim, me perdoe, me desculpe, mas eu vou ter que te jogar. Eu imagino que eles fizeram isso. Oh, me perdoe, tal. Caçaram Jonas e jogaram no mar. Aí, olha o que aconteceu. Está escrito, não sou eu que estou falando não. E cessou o mar da sua fúria imediatamente. Glória a Jesus. Porque tem problemas que são resolvidos, Luciano, com atitudes rápidas. É a gente que fica protelando, é a gente que fica procrastinando. Mas tem problemas que a gente resolve de uma maneira rápida, uma ação rápida, e não com esgotamento de estratégia. Deixa eu tentar estratégia A, deixa eu tentar estratégia B, deixa eu tentar C, B. Não, Deus está dizendo, tem problemas que você precisa resolver cirurgicamente. E nessa noite Deus está tendo a visão. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo te revela aí. Enquanto eu falo aqui, Deus te revela através do Espírito aquilo que estava preso, aquilo que você não queria soltar, aquilo que você não queria jogar no mar. Deus nessa noite brada ao seu coração: libera meu filho, libera minha filha, porque hoje é a noite de você voltar para a rota do propósito. Eu não desisto de você, eu não perco a batalha. Nessa noite eu enviei um vento para você voltar à rota do propósito, ao lugar original, porque eu te amo, diz
o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, caminhando para a gente fechar. Capítulo 2, voando. Jonas é engolido por um grande peixe. Aqui os estudiosos ficam para lá e para cá, dizendo o que é uma baleia. Eu acho que eu já cheguei no início da minha caminhada a pregar, dizer que era uma baleia aqui. É um grande peixe, a Bíblia não descreve qual é esse grande peixe. Alguns dizem que é um tubarão branco, e tem um monte de história, mas a verdade é que a gente não sabe. Aí o versículo 1, presta atenção aqui. Venha comigo a Tício, capítulo 2, versículo 1. A gente vai do 1, depois a gente vai para o 10. E orou Jonas ao Senhor. Olha, Jonas está orando, ele sabe orar, gente. Brincadeira? Está o tempo todo o negócio pegando fogo. E Jonas em nenhum momento falava nada com Deus. Agora ficou crentão. Até o tutano. Porque tem gente que é assim. Tem gente que só vai orar quando as coisas apertam. Eu prefiro orar quando as coisas estão tranquilas. Vai a dica aí. Agora olha que coisa interessante. Pula para o 10. Porque Jonas está orando ao Senhor. Só que Deus não vai responder para Jonas. Olha o que Deus está falando ali, ó. Falou, pois, o Senhor a quem? A quem? E este vomitou Jonas na terra seca. Jonas orou para Deus, mas Deus não respondeu a Jonas. Deus respondeu para o peixe, dizendo para Jonas o seguinte: Jonas, eu estou mostrando para você, você é desobediente, mas o animal me segue, o animal escuta as minhas ordens, o mar, o vento, a natureza, todos escutam aquilo que eu determino. E o peixe vomitou Jonas na terra seca em direção à rota do propósito. Deus está falando, irmão, acredita em mim, confia em mim, eu tenho o melhor para a sua vida. Quem governa sou eu, quem tem a melhor resposta sou eu, quem tem o melhor destino sou eu. Confia em Deus e Ele fará o melhor, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode pensar, eu tenho o melhor caminho, eu sei o melhor caminho. A Bíblia diz que a gente não conseguiu nem contemplar, nem visualizar aquilo que Deus tem para nós. Ele é maior, Ele é melhor, os planos dele são infinitamente maiores. Melhores. Já vem Adriano. A tempestade sopra, mas recalcula a rota. Glória a Jesus. A tempestade bate no barco, bate na palmeira, bate nas nossas vidas, mas recalcula a rota inteira das nossas vidas. Ninguém gosta de tempestade, mas quando a tempestade sai, a gente está mais forte. Ninguém gosta de um vendaval, mas quando sai aquela tribulação, olha, meu Deus, como é que eu consegui vencer isso? Mas quando você sai, você está mais forte, centrado, sabendo o que você quer, está mais resistente. Aí Deus está dizendo: é isso que eu quero para você, é isso que eu determinei para a sua vida. Esse vendaval não é para te matar, essa tempestade não é para te deixar no chão, não é para te deixar frustrado, prostrado, não. Esse vendaval, essa tempestade é para te colocar no lugar original que eu projetei para você. É isso. Glória. Jonas estava ressentido. Por quê? Porque ele queria que Deus exterminasse o povo de Nínive. O desejo de Jonas é esse aqui. Só que Deus estava mostrando através da lição do peixe o seguinte: Jonas, seu papel é entregar a mensagem. A gente confunde muito isso. Aí a gente desce. Sabe qual é a minha oração quando eu desço aqui do altar? Senhor, esmaga, diminui o meu orgulho, porque a gente tem essa predisposição, achar que somos alguma coisa quando estamos em uma condição favorável, uma condição onde Deus nos usa. Ei, nós não somos nada, eu não sou nada, eu apenas sou um entregador da mensagem do Evangelho. Não tem uma outra possibilidade. Deus está dizendo a Jonas: Jonas, você não é nada, o seu papel é entregar a mensagem. Quem dá vida sou eu, quem tira a vida sou eu. Sou eu que sou a bondade, mas também sou eu que sou a justiça. Sou eu que fecho a porta, mas também sou eu o Deus que abre porta. E onde eu abro porta, ninguém consegue fechar. Jonas, sou eu que quando mando, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Jonas, sou eu que agindo, não existe ninguém na estrutura do mundo que consiga impedir
porque quando Deus age, ninguém escapa das suas mãos. Deus está dizendo: sou eu que estou no controle, Jonas, sou eu que faço, sou eu que opero, você não vai. Capítulo 4. Você vai entendendo essa mensagem. Conforme você for entendendo esse capítulo 4, você vai ficando sobre os pés. Deus fez crescer uma planta. O que acontece aqui já? Jonas já tinha pregado, foi engolido pelo peixe. O peixe vomitou ele. O peixe vomitou, tá? Aqui é um outro momento, ia demorar demais, não vou não. Vomitou ele. Ele vai pregar. A cidade era para ele levar 3 dias, Guga, 3. Mas ele já estava tão animado por causa de um peixe, que um dia ele percorreu a cidade inteira. Mais de 120 mil pessoas se converteram. Um dia. Aí o que acontece? Ele está lá, né? Acabou. Aí quando a misericórdia de Deus vem, o que acontece? Ele fica triste. Ele fica chateado, porque ele queria que Deus pesasse a mão. Ele queria que Deus se vingasse. Aí ele está ressentido. E ele vai subindo. Chega um determinado momento que ele sente a sensação de morrer. Ele vai pedir para que Deus mate ele. O desejo dele está escrito. Leia, só são 4 capítulos. Jonas, bem curto. Leia ele. E o que acontece? O Senhor faz crescer uma planta sobre Jonas. E essa planta tem uma sombra. E nessa sombra, Jonas se alegra quando cresce essa sombra. Porque o ser humano, ele ama estar na sombra de alguém. O ser humano ama confortabilidade. O ser humano ama quem vai proteger, quem vai livrar, quem vai direcionar. Sabe, quem vai fazer todas as coisas. Para quê? Para que ele não faça nada. Ele fique só ali na barba. O ser humano anda isso. Só que no dia seguinte, o que é que Deus faz? Manda um verme e destrói a planta inteira. A boboreira. Destrói toda. E Jonas murmura novamente e pede a morte. E Deus vem para um diálogo com ele. Jonas, você está revoltado por causa de uma planta, sendo que você não plantou, você não regou, e você está revoltado com isso? Não faz sentido. Agora, o povo que está lá, você está ressentido porque eu trouxe misericórdia. Jonas, Deus estava dizendo, parafraseando: entre a planta, entre a natureza e o povo, eu sempre serei um Deus de povo. Deus sempre será um Deus de pessoas. Sempre. Não tem uma outra opção. Ele estava mostrando isso para Jonas. Olha que coisa interessante. Jonas está fazendo questão daquilo que ele não tinha nem direito. É o que ele está querendo. Projeta aqui Mateus capítulo 12, versículo 40 e 41. Conforme eu leio, você vai ficando de pé, glorificando ao nome de Jesus, conforme você vai entendendo. Yuri, não entendi. Glorifica para não ficar na vergonha também. Vai ficando de pé, glorificando. Versículo 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Oh, glória a Jesus. 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo. Vai vindo para cá, Adriano. Com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, olha, preste atenção nisso aqui. E eis que estar aqui quem é maior do que Jonas. Quem é que está falando aqui? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que as nossas fraquezas. Jesus é maior do que as nossas vulnerabilidades. Jesus é maior do que o nosso pecado. Jesus é maior do que os nossos erros. Jesus, Ele é maior do que o nosso erro. Jesus é maior do que as nossas falhas. Jesus é maior do que os nossos desejos. Jesus, Ele é maior do... Jonas algumas vezes decide por individualidade, mas Jesus, Ele escolhe a coletividade. Jonas algumas vezes, eu consigo tudo, tem que ser do meu jeito, mas Jesus está dizendo, não é do seu jeito não, moço, porque eu morri na cruz do Calvário para um povo ser salvo. Cadê os salvos em Jesus Cristo? Cadê os salvos em Jesus Cristo? Vai, dá o maior brado de glória para Jesus. Pra onde eu irei? Feche os olhos aonde você estiver.
Eu não tenho pra onde E medite voltar. na letra desse hino agora. Tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde você vai fugir, Jonas? Voltar, só tenho você. Pra onde? Jonas, ele desce para Jope. Olha o caminho daqueles que resolvem desobedecer a Deus. Ele desce para Jope. De Jope, ele pega um barco. Qual o destino dele? Tarsis. Você sabe o que aproximadamente de Jope para Tarsis representa? 3.700 quilômetros. Grave isso. 3.700 quilômetros. É o caminho da desobediência. É o caminho longe da rota do propósito. Agora diz: se ele fosse para onde Deus mandou ele ir, que era Nínive, a diferença era que seria apenas 800 quilômetros. Yuri, o que é que você está querendo dizer com isso? Que o caminho com Deus é sempre mais curto. Glória a Jesus. Para onde ele foi era 3.700 quilômetros. Para onde Deus queria que ele fosse era só 800 quilômetros. Algumas vezes a gente demora demais na rota. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, os atalhos que a gente quer, os caminhos que a gente quer. Mas o caminho de Deus é muito mais curto. O caminho de Deus é muito melhor. O caminho de Deus não tem atalhos, é só uma rota. Deus está nos convidando nessa noite para a mudança da rota do nosso propósito. É o tempo de a gente parar de querer fazer as coisas à nossa custa, do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso orgulho. Deus está nos chamando. É um tempo de você reconhecer a dependência. É um tempo de você reconhecer que nada és. É um tempo de você dizer quem eu sou na sua vida. Deus essa noite está enviando. Não é um vento físico, não é a chuva que está batendo lá fora, não. Mas Deus está enviando através desse profeta que vos fala nessa noite um vento para sua consciência, um vento de despertamento, um vento de mudança, um vento de transformação, um vento que vai te colocar na rota do propósito. Toda vez que você desobedece a Deus, fecha agora e você já vem. Toda vez que você desobedece a Deus, você só faz descer. Fecha agora para a gente louvar e finalizar. Todas as vezes que vocês desobedecem a Deus, vocês só fazem descer. Nós só fazemos descer. Jonas, ele desce para Jope, uma descida. De Jope ele desce para o barco, duas descidas. Do barco ele desce para o porão. Está dormindo no porão onde ninguém fica, terceira descida. Do porão ele é expulso e jogado no mar, quarta descida. Quando nós vivemos um caminho de desobediência, o único caminho que nos resta é um caminho de descida. O que Deus tem para as nossas vidas não é descida. Eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista, mas o que Deus tem nas nossas vidas é uma reta, é um caminho aonde você avança, evolui. As pessoas que estão à sua volta são tocadas, levadas por aquilo que você carrega, e são tocadas, influenciam outras e transbordam na vida de outras. Mas o caminho não é de descida, porque se você ficar em um caminho de descida, as pessoas vão olhar para você e não tem referência, não tem espelho, não tem como se influenciar através de alguém que está descendo. O que Deus tem para você é um caminho de evolução, um caminho de robustez, um caminho de solitude. Não, é um caminho, irmão, sólido. E o recado é claro. Cadê você nessa noite que já cansou de fugir daquilo que Deus tem para você? Cadê você, profeta, que já cansou de fugir
da onde Deus determinou que você tem que ir? Cadê você que não aguenta mais essas tempestades da vida? Cadê você que quer uma guinada diferente? Chega de viver uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida de individualidade. Cadê você que está aqui nessa noite e entendeu que essa palavra falou no seu coração, que é o seu momento de viver isso com Deus? Você está afastado, você ainda não reconheceu Jesus, mas sentiu que nessa noite é a sua noite. Onde você estiver, faça apenas um aceno com a sua mão direita. Cadê você? Cadê você, profeta de Deus? Você está aqui nesse recinto nessa noite. A palavra foi pregada ao seu coração. Aonde você estiver, no meu lado direito, do meu lado esquerdo. Cansou, chega de fugir de Deus. É o tempo que Deus determinou para você. Se é coragem, receba coragem em nome de Jesus. Se falta ousadia, receba ousadia, como todos nós aqui um dia fizemos esse ato. Não é vergonha. Se você está aqui, eu vou te chamar agora, porque foi uma chamada de Deus para Jonas. A gente brincou aqui que ele começou a orar, mas ele obedeceu e ele seguiu. Cadê você que está pronto para obedecer a voz de Deus essa noite? Aonde você estiver, faça um aceno com a sua mão direita e nós oraremos por sua vida agora. Você está aqui, do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Feche os olhos. Cante. Que meias carroças eu afundei meus barcos. E ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias de se eu irei. Glória. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Nós iremos. Você já parou para pensar sobre isso? Não temos outra possibilidade. Não temos outra alternativa a não ser nos rendermos a Ele. Se você está nesse recinto e recebeu algo da parte de Deus essa noite, eu quero te convidar. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite.
nessa casa e ainda não professou essa fé, que Deus ele te dê mais oportunidade de continuar vivendo essa casa do nosso Pai, essa casa do nosso Deus. Fique à vontade, essa é a sua casa também. Nós estamos finalizando o culto e nesse momento nós vamos orar apresentando. Não é uma só não, é 2 novas chaves aqui de veículos que vieram para se apresentar. Se eu fosse você, eu aplaudia com mais força. E quanto mais você aplaude, mais volta. Vai que é a sua da próxima quarta-feira. Nós vamos apresentar. Eu quero te pedir, estenda suas mãos em direção a esse altar nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui finalizando mais um culto. Pai, a tua mensagem foi pregada nessa noite. Nos ajuda, Pai, a não nos desviarmos da rota do propósito. O lugar da obediência, o lugar original, Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, fiéis, Pai, à Tua palavra. Mesmo quando as tempestades batam, Senhor, quando as adversidades venham sobre nós, nos ajuda a permanecermos firmes, crentes, acreditando, Senhor, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos que estão aqui, que vieram das suas residências, estão aqui nessa noite. Que eles saiam daqui com essa mensagem impregnada no coração deles. Cuida do caminho, coloca pessoas certas direcionadas para ajudar no processo que ele vai trilhar de cada um, Pai. Pai, estamos aqui também com as chaves de 2 veículos e apresentamos nesse momento. Consagramos a Ti estes 2 veículos, Pai. Repreende todo olho contrário, toda inveja, Pai. Repreende todo assalto, repreende o homem sanguinário, Pai. Consagramos ao Senhor neste exato momento, para que seja usado em favor do Teu reino, em favor do Teu filho, em favor da casa dos Teus filhos, Pai. Que haja conforto, haja harmonia e a glorificação do Teu nome venha a ser manifesto através também desses veículos. Fica conosco, nos dá um resto de noite abençoado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. E você que concorda diz: estenda as suas mãos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Queremos agradecer a você